Chegamos a Provérbios capítulo 29 e a gente demorei para fazer, viu, esse roteiro de hoje. Vinha tanta coisa, mas eu não estava conseguindo achar exatamente a verdade. A verdade, assim, a essência de Provérbios capítulo 29. A pergunta hoje para você é assim, ó. Deus ainda consegue falar com você? Gente, vai ser bem profundo essa live de hoje, tá? Deus ainda consegue falar com você? Seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, você que está assistindo pelo nosso canal do YouTube, já aperta o sininho de notificação, já se inscreve no canal. Você que está aqui e ainda não segue no YouTube, é Fábio Garufi 1. Segue lá, porque tem uma maratona inteira, 31 dias de provérbios, de uma visão completamente diferente. Eu peguei a sabedoria de Salomão, peguei a visão de Napoleão Hill e a gente fez um conteúdo mais o Espírito Santo me guiando. Nós fizemos um conteúdo fantástico, que vai até virar livro, viu? Todos os dias, 31 dias de provérbios. Hoje nós estamos no dia 29 e hoje é dia 31. Pode ser que a gente faça uma maratona aqui, depois a gente vai ler provérbios 30 e 31, mas só quem tiver no grupo vai receber esse link aí, tá bom? O link é gratuito, você não paga nada. Olá, bom dia, Marta. Rali da Sareias. Damiana, bom dia. Mas vamos lá. Vamos começar. Hoje é dia 31 de julho, né? Então, já estamos ao vivo no YouTube, no TikTok e no Instagram. E eu estava só fazendo live no TikTok porque estava sem internet, agora tem internet. Falta só uma configuração no YouTube para a gente voltar, mas já estou subindo as lives no YouTube, tá bom? Eu quero começar bem direto, sabe? A pergunta: Deus ainda consegue falar com você? Deus ainda consegue... Hoje é dia 30? Hoje é dia 31. Deus ainda consegue falar com você? Vou compartilhar a live aqui. Vocês compartilham aí? Deus ainda consegue falar com você? Garoto, por que ainda? A pergunta é: Deus ainda consegue falar com você? Rapidinho, né? Quem que nós somos? Imagem e semelhança do Senhor. Então nós carregamos a imagem e semelhança do Senhor. Sabe, é um DNA do céu. Nós carregamos o DNA de Deus. Só que quando nós crescemos, nós passamos por alguns processos que foram desconfigurando quem nós somos de verdade diante do Senhor. E isso é um pouco complicado, sabe? Porque a gente é de uma forma, mas nós fomos com as circunstâncias, com o que aconteceu, nós fomos sendo desconfigurados. Aleluia, presta atenção. Desconfigurados naquilo que o Senhor nos fez, imagem e semelhança dele. E aí quando você vem aqui agora para uma live que está te falando assim, a primeira pergunta é: Deus ainda consegue falar com você? Que a grande verdade é que a sua alma tem saudade de coisas que seus olhos nunca viram lá atrás, lá na essência. Você foi muito brode do Senhor. Aleluia! Você consegue entender ou não? Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero vir para o contexto aqui, né? Eu quero vir para a live, senão eu vou ficar aqui viajando muito, e a proposta é entrar no conteúdo e entregar para vocês um conteúdo que vai, de repente, não sei, quem sabe talvez, transformar o seu dia, o seu final de semana, a sua semana,
e quem sabe a sua vida. Não é não? Não é verdade? Então vamos lá. Sejam bem-vindos ao 29º dia da nossa Maratona da Sabedoria. Todos os dias 7h37 nós estamos aqui para trazer para vocês uma palavra que vai, sabe, de uma forma diferente, que vai te ajudar. A palavra do Senhor, para descobrir os princípios. Tá sem som? Vocês estão me ouvindo aí ou não? Os princípios que governam a vida, os relacionamentos, as decisões, as emoções e o nosso destino. Eu quero agradecer cada pessoa que está fazendo essa caminhada conosco. E se esse conteúdo tem abençoado a sua vida, escreve aqui no chat aqui, ó. De onde é que você está acompanhando aí? De onde você está acompanhando a gente? Sabe, eu gosto de ler os comentários, gente, porque eu lembro. Isso nos lembra de que Deus está alcançando pessoas de diferentes cidades, estados e até países. Ó, o Fábio está na Bahia. O Fábio está na Bahia, que legal, ó. Agora há pouco tinha um rapaz aqui da Bahia também. Então, qual que é a grande questão? Aqui nós não fazemos apenas a leitura do livro de Provérbios, nós buscamos. A Elisa é de Minas, onde é que você está? A Elisa é de Minas. Nós buscamos compreender com sabedoria de Deus, porque ela transforma a nossa vida. Porque talvez exista alguém precisando ouvir exatamente aquilo que Deus vai falar nessa manhã. Então hoje nós chegamos ao capítulo 29 de Provérbios. Eu quero confessar uma coisa para vocês. Venâncio Aires, olha, a Marta está aí, obrigado, Marta. Passei muito tempo meditando nesse capítulo, gente, eu falei para você já. Rosana, do interior de São Paulo. Você é de onde, Rosana? Ah, Ju tá aí, que legal, tá na Praia Grande. Ó, à primeira vista, gente, ontem eu fiquei aqui mais de 1h30 para fazer o roteiro dessa live de hoje. Porque Provérbios 29, ele fala de muitos assuntos diferentes. Ele fala de disciplina, sabe, fala sobre pais e filhos, sobre líderes, sobre ira, sobre orgulho, justiça, medo, governo, sabedoria. Mas quando eu li, sabe, quanto mais eu lia, mais eu percebia que todos esses assuntos eram apenas a superfície. E eu não ficava em paz, porque tinha alguma coisa escondida em todo o capítulo, sabia? E uma pergunta que Deus faz para cada um de nós: eu ainda consigo falar com você? Imagina o Senhor te fazendo essa pergunta. Eu ainda consigo falar? Olá, Ladiane, tudo bem? Eu ainda consigo falar com você? Porque Deus fala de muitas maneiras. Ele fala através da sua palavra, Ele fala através da nossa consciência, Ele fala através de pessoas, Ele fala através das circunstâncias. Qual é a circunstância que você está vivendo hoje? E também fala através da correção. Aleluia! Obrigado, Ladiane, por me seguir, viu? E também fala através da correção. A grande questão não é se Deus continua falando, a grande questão é se o nosso coração continua disponível para ouvir. Interessante, né? Nós estamos dispostos a ouvir? Será que você consegue ouvir? Então, a grande questão não é se Deus continua falando. A grande questão não é se Deus continua falando, mas é se o nosso coração continua disponível para ouvir. Por isso eu quero pedir algo muito importante. Não assista essa live pensando em outra pessoa. Não assista essa live pensando em outra pessoa. Não. Não pense no seu marido, não pense na sua esposa, no seu filho, no seu chefe, no seu amigo. Não transforme essa palavra em uma mensagem para alguém que não está aqui, combinado? Agora tem um detalhe. Se você está aqui, está começando, pega o link e manda para alguém. Mas na hora que eu começar a mergulhar no conteúdo, isso é para você.
Aleluia. É só para você, não é para outra pessoa, é para você. Escreve assim, é para mim. Escreve, todo mundo escrevendo, é para mim. Se você tá de repente igual a Ju tá lá na Praia Grande, eles fazem um devocional, de repente tá ela, o Rick, a Stephanie lá. Tá todo mundo lá na mesa lá, a Ana. Não é para todo mundo não, é só para você. Então, é para mim. Fala assim, ó, é para mim. É para mim. Aleluia. É para mim. Essa mensagem que eu estou entregando agora não é para vocês. Eu, Fábio Garuffi, declaro que é para mim. A partir de mim, é para mim. Entendeu? Então escreve assim, ó, é para mim. Seja bem-vinda, Ana Lu. Essa mensagem é para você, Ana Lu. A pergunta é, a grande questão não é se Deus continua falando, a grande questão é se o nosso coração continua disponível para ouvir. Aleluia! Então não assista essa live pensando em outra pessoa. Não pense no seu esposo, na sua esposa, quem está do seu lado, no seu filho, seu chefe, seu amigo. De repente você está no trem, está no metrô, deve ser lá para o motorista, para o cobrador. Não, é para mim, é para você. Não transforme essa palavra em uma mensagem para alguém que não esteja aqui. Pergunte ao Espírito Santo, Senhor, aleluia, o que o Senhor quer falar comigo? Pergunta para o Senhor, Espírito Santo, o que é que o Senhor quer falar comigo? Aleluia, Santo Deus. Porque Provérbios 29 não foi escrito apenas para transmitir conhecimento. Provérbios 29 foi escrito para formar um coração ensinável, humilde e sensível à direção de Deus. Vamos orar antes de começar? Aleluia. Papai, obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pela internet que já instalou nesse apartamento, Senhor. Obrigado. Obrigado porque hoje eu já estou conseguindo fazer live no TikTok, no Instagram e daqui a pouquinho eu vou subir essa live no YouTube, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. Obrigado porque mesmo quando erramos, o Senhor não desiste de nós. Aleluia. O Senhor não desiste de nós, papai. Obrigado porque o Senhor continua nos chamando, continua nos ensinando, continua nos corrigindo, continua nos conduzindo de volta ao caminho. E hoje, Senhor, nós queremos fazer uma oração muito simples, papai. Não permita que o nosso coração se torne insensível à Tua voz. Se houver orgulho, quebranta-nos. Aleluia. Se houver resistência, transforma-nos, papai. Se houver alguma área da nossa vida que ainda precisa mudar, nos dá humildade para reconhecer e coragem para obedecer. Senhor, humildade para reconhecer e coragem para obedecer. Humildade para reconhecer e coragem para obedecer. Aleluia. Que hoje não seja apenas uma transmissão e que nessa manhã seja um verdadeiro encontro com a Tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Nós abrimos a nossa mente, nós abrimos o nosso coração, aleluia, e nos coloca, papai, diante de Ti com disposição para aprender. Nos coloca, Senhor, diante de Ti com disposição para aprender, para mudar e para obedecer. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aleluia! Obrigado, Senhor. Ei, antes da gente começar, Provérbios capítulo 29, existe algo que precisa compreender. Imagine um escritor diante de um enorme bloco de mármore. Imagine um escultor. Uau, 122 pessoas na live. 131 pessoas na live no TikTok. Obrigado, papai. Agora todo mundo que está comigo aqui, ó. Imagine um escultor diante de um enorme bloco de mármore.
Para quem observa de fora, parece que ele está destruindo a pedra. Cada martelada arranca um pedaço, cada golpe remove uma coisa, mas o escultor sabe que não está destruindo aquele bloco, ele está revelando, aleluia, ele está revelando. Ei, uau! O problema é que muitas pessoas confundem correção com rejeição, confundem disciplina com abandono, confundem confronto com condenação. E quando Deus toca exatamente na área que precisa ser transformada, elas se defendem, justificam-se, colocam culpa em outras pessoas ou endurece o coração. Foi assim com Faraó. Deus falou, mas ele endureceu o coração. Foi assim com Saul. Aleluia! Deus falou e ele preferiu justificar os próprios erros. Com Davi, porém, aconteceu algo diferente. Quando o profeta Natan confrontou Davi, não tentou transferir a responsabilidade, mas procurou argumentos. Não culpou as circunstâncias. Ele respondeu: pequei contra o Senhor. A diferença entre Saul, presta atenção. Ô Rodrigo, tudo bem, meu irmão? A diferença entre Saul e Davi não foi quem errou. Os dois erraram. Os dois erraram. A diferença entre Saul e Davi não foi quem errou. Os dois erraram. A diferença foi como cada um respondeu quando a verdade chegou. Saul tentou proteger a própria imagem. Davi permitiu que Deus tratasse o seu coração. Sabe o que isso nos ensina? Aleluia! Sabe o que isso nos ensina? O problema não é precisar ser corrigido. Todos nós precisamos. O perigo é chegar a um ponto em que ninguém mais consegue corrigir. Nem a família, nem os amigos, nem a liderança, nem a palavra de Deus, porque o coração raramente endurece de uma vez. Alô, escolhido! O coração raramente endurece de uma vez. Ele endurece em pouco por dia. Um pouco por dia. Quando ignoramos uma advertência, quando justificamos o comportamento errado, quando alimentamos o orgulho, quando adiamos uma obediência, quando repetimos algo que Deus já mostrou que precisa mudar. Alô? Quando repetimos algo que Deus já mostrou que precisa mudar. E sem perceber, aquilo que antes nos quebrantava, já não nos toca mais. Ei, eu não sei de você, mas sempre quando eu escuto um louvor, meu coração se quebranta. E o Senhor toma meu coração. E eu sinto a presença dEle. É tão gostoso. Aleluia. Talvez você um dia foi assim. Ouvia um louvor, já quebrantava o coração. O Espírito Santo já visitava a sua alma. Você ficava de uma forma e talvez hoje você não está mais desse jeito. Lembra que eu falei que a live não é para mim, a live é para mim. Escreve mais uma vez, a live é para mim. Escreve aqui, ó, Peterla, tudo bem? Seja bem-vinda. A live é para mim, escreve isso, a live é para mim. E sem perceber, aquilo que antes nos quebrantava não nos toca mais. Aquilo que antes incomodava a nossa consciência passa a parecer normal. Sabe? Aquilo que antes nos levava à oração começa a ser tratado como algo sem importância. Por isso, antes de abrirmos a palavra, eu quero convidar você a fazer uma oração silenciosa. Senhor, se houver alguma área da minha vida que ainda precisa ser moldada, eu não quero resistir à tua voz. Fala. Aonde você estiver, fala isso. Senhor, eu não quero resistir à sua voz.
Se você está num transporte público, se você está no seu carro, fala baixinho: Senhor, eu não quero resistir à tua voz. Aleluia! Eu não quero resistir à tua voz. Talvez Deus não queira condenar você nessa manhã. Ô Dalvo, tudo bem, meu irmão? Talvez Deus não queira condenar você nessa manhã. Talvez Ele queira restaurar você. Aleluia! Talvez a correção que você tenha evitado seja exatamente a ferramenta que Deus deseja usar para proteger o seu futuro. Aleluia! Gente, que forte a live, nem começamos a palavra ainda. Nós não começamos a ler Provérbios ainda não. Aleluia! Coloque expectativa no Senhor. Coloque expectativa no Senhor, no garufe não. Expectativa no Senhor. Bom, quem abre a Bíblia, abre a sua Bíblia aí no capítulo 29. Eu leio uma nova tradução da linguagem de hoje. A nova tradução da linguagem de hoje, tá? Hoje nós não vamos apenas ler o capítulo, vamos permitir que Deus examine o nosso coração. Quem está disposto, hein? Aleluia! A permitir que o Senhor examine o seu coração, hein? Aleluia! Eu quero pedir que durante esse trecho você faça uma pergunta em silêncio. Obrigado, Cristina. Senhor, olha a pergunta: o que o Senhor está tentando me mostrar sobre mim? Porque talvez você não termine essa manhã com uma informação nova, talvez você termine com uma decisão nova. Oi, Célia, presta atenção. Faça essa pergunta para o Senhor, enquanto eu vou ler o Provérbios capítulo 29. Senhor, o que o Senhor está tentando mostrar para mim? Por quê? Talvez você não termine essa manhã com uma informação nova. Se você está assistindo gravado no YouTube, talvez você termine, a hora que você terminar de assistir isso, talvez você não termine com uma informação nova. Talvez você termine com uma decisão nova. E uma decisão tomada diante de Deus pode mudar completamente o rumo da sua vida. Alô, escolhido! Uma decisão tomada diante de Deus, aleluia, pode mudar completamente o rumo da sua vida. Aleluia! Então, Provérbios 29, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 9. Se você está aqui comigo, escreve assim: amém. Primeiro versículo: quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho de seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Versículo 4: quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Versículo 5: quem bajula seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Versículo 6: os maus são apanhados na armadilha do seu próprio pecado, mas os honestos andam livres e felizes. Luzinete, vai no Instagram, coloca lá o Fixo Zap lá para quem quiser depois o mapa mental dessa live, para quem quiser a missão de 24 horas, colocar lá, coloca meu Zap lá, gratuito lá para as pessoas entrarem no grupo, por favor. Obrigado por me seguir, Petra. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados. Petra, todos os dias, 7h37, a gente está aqui, viu? A pessoa correta, os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm a paz. Aleluia! Ô Daiane, tudo bem? Versículo 9: quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga
e causa confusão. Obrigado, Luzinete. A hora que acabar essa live, eu vou postar lá o mapa mental da live. Lemos até o versículo 9, agora a gente volta para o contexto bíblico. Antes de explicarmos esses primeiros versículos, precisamos entender para quem Salomão está escrevendo. Provérbios não foi escrito para pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Aleluia! Foi escrito principalmente para filhos, jovens, líderes e governantes que já conheciam as leis do Senhor. Isso muda completamente a maneira de como lemos esse capítulo. Salomão não está tentando provar que Deus existe. Vocês estão comigo? Salomão não está tentando provar que Deus existe. Presta atenção. Salomão, estamos ao vivo no TikTok e no YouTube. Salomão não está tentando ensinar, provar que Deus existe. Ele está ensinando pessoas que já conhecem a verdade e a não desperdiçarem a verdade que recebem. Presta atenção. Ele está ensinando pessoas que já conhecem a verdade a não desperdiçarem a verdade que já receberam. Eu vou ler de novo, me perdoe a insistência. Quando Salomão escreveu Provérbios, ele não escreveu para pessoas que não conheciam Deus. Ele foi escrito principalmente para filhos, jovens, líderes e governantes que já conheciam a lei do Senhor. Já conheciam a lei do Senhor. Isso muda completamente a maneira de como lemos esse capítulo. Salomão não está tentando provar que Deus existe. Ele está ensinando pessoas que já conhecem a verdade a não desperdiçarem a verdade que receberam. Por isso, logo no primeiro versículo, o problema não é a falta de conhecimento, é a resistência ao conhecimento. Fala a verdade. Quantos aqui já me acompanham faz tempo? O problema não é a falta de conhecimento, é a resistência ao conhecimento. Seja bem-vinda, Maura. E é alguém que já está aconselhado, aleluia, já foi confrontado, já recebeu direção, mas escolheu continuar exatamente do mesmo jeito. Essa sempre foi uma das maiores tragédias da Bíblia. Quando Deus fala, quando Deus deixa de falar, presta atenção. Uma das maiores tragédias da Bíblia é quando Deus deixa de falar. Mas quando o ser humano deixa, presta atenção. Essa foi uma das maiores tragédias da Bíblia. Não, eu falei errado aqui. Não quando Deus deixa de falar, mas quando o ser humano deixa de responder. E é por isso que esses 9 primeiros versículos funcionam como um grande alerta. Eles nos lembram que o futuro não é determinado pelo que sabemos. Ele é determinado. Oi, Flyna, isso. Ele é determinado. Presta atenção, gente. O futuro não é determinado apenas pelo que sabemos, ele é determinado pela forma de como respondemos aquilo que Deus já nos mostrou. Agora a gente vai para uma explicação um pouco profunda. Quando eu li esse bloco repetidas vezes, percebi algo que não aparece na primeira vez, gente. À primeira vista, parece que Salomão muda de assunto o tempo todo. Ele fala sobre repreensão, governantes, filhos, justiça, bajulação, pobres, zombadores. Mas será que ele realmente mudou de assunto? Eu acredito que não. Existe um fio costurando todos esses versículos. Em cada situação, Salomão revela 2 tipos de coração. O primeiro é o coração ensinável. O segundo é um coração resistente. Veja como aparece isso. No primeiro versículo, bom dia Rosane, tudo bem? No primeiro versículo, Salomão fala assim: quem rejeita a repreensão caminha na destruição. No segundo versículo ele fala: quando as pessoas íntegras governam, toda a sociedade experimenta os frutos dessa integridade. No terceiro versículo ele fala: o filho sábio alegra o pai, porque escolheu ouvir e aprender. Aleluia! No quarto ele fala: o rei fortalece uma nação quando o governo baseado em princípios.
e não em interesses pessoais. O capítulo inteiro não está apenas descrevendo comportamentos, gente. Ele está revelando o coração que produz esses comportamentos. Existe um coração humilde que aprende, que aceita a correção, que ama a verdade, que busca a justiça, que promove a paz. E existe um outro coração que resiste, que manipula. Um coração que resiste, que manipula, que endurece e pouco a pouco destrói a própria vida e influencia negativamente quem está ao seu redor. Talvez seja por isso que o Espírito Santo tenha colocado uma pergunta dentro desse capítulo. Não é uma pergunta assim, você sabe o que é certo? Não. O que você faz quando Deus mostra o que é certo? Porque ninguém deixa de ouvir Deus de um dia para o outro. Isso acontece lentamente. Primeiro ignoramos o conselho, depois justificamos o comportamento, depois adiamos uma obediência, até que sem perceber, vamos perdendo a sensibilidade espiritual. E o que mais me impressiona é que Salomão não escreve para condenar quem caiu. Alô, escolhido! Essa live de hoje não é para condenar você que caiu. Essa live de hoje é para impedir que alguém endureça o coração. Aleluia! Enquanto existe disposição para ouvir. Enquanto houver disposição para ouvir, sempre existe esperança para recomeçar. Escreve assim, recomeçar. Santo Deus, hein? Que palavra poderosa, hein? Meu Deus. Escreve para mim, qual que é a cidade que você está? Qual que é o país? Onde é que você está? Vamos para a aplicação dessa palavra que nós lemos? Talvez Deus não tenha trazido você até essa live para ensinar algo que você nunca ouviu. Talvez Ele tenha trazido você para lembrar de algo que já falou ao seu coração, mas que ainda espera uma resposta. Então a pergunta dessa manhã não é Deus está falando, a pergunta é: aleluia! Eu ainda tenho humildade para ouvir? Porque um coração ensinável nunca para de crescer. Um coração endurecido quase nunca percebe o momento em que começou a se afastar. Aleluia! Nos próximos versículos, Salomão aprofunda ainda mais essa verdade. Agora ele deixa de mostrar apenas as consequências das escolhas e começa a revelar o que acontece dentro de uma pessoa quando ela deixa de ouvir a voz de Deus. E é exatamente isso que veremos nos versículos 10 até o 18. Aleluia! Agora a gente vai ler o versículo, nós estamos lendo Provérbios capítulo 29, e a gente vai do versículo 10 até o 18. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra que toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e domina. Versículo 12, quando o governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Versículo 13, o pobre e aquele que o explora só têm uma coisa em comum: o Senhor Deus lhe deu olhos para verem. Versículo 14, as autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. Olha o comentário da Vanessa. Não sei porque toda vez que eu sinto essa raiva, vocês têm vontade tão grande de chorar.
É uma emoção, não entendi. Vanessa, escreve de novo. O pobre é aquele que o explora, só tem uma coisa em comum: o Senhor Deus lhe deu olhos para ver. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom, aleluia! É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a mãe passar vergonha. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Olha o versículo 17. Olha o versículo 17. Corrija seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Versículo 18. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Então nós lemos até o 18. Até aqui, Salomão mostrou o contraste entre dois tipos de coração. Agora ele aprofunda esse ensino. E eu tomando café frio. Eu não consegui entender, Vanessa. Escreve tudo certinho e a Luzete vai fixar para eu ler, tá bom? Aleluia! Até aqui Salomão mostrou o contraste entre dois tipos de coração. Agora ele vai aprofundar esse ensino. Aleluia! Ele deixa de olhar apenas para as atitudes e passa a revelar aquilo que as produz. Vamos lá. Deixa eu ler aqui o comentário dela. Eu não sei porque toda vez que eu assisto essa live sinto uma o quê? Vontade muito grande de chorar. Chora. Pode chorar. Pode chorar. Você quando assiste essa live, aleluia, o conteúdo dessa live conecta com a sua alma, minha irmã. Então você sente vontade de chorar porque você está sentindo a presença do Espírito Santo. Deixa, pode chorar. Se você sentir vontade de chorar, chora. Deixa o rio fluir, não retém não, pode chorar. Pode chorar e começa a conversar com o Senhor. Ele sabe os desejos do seu coração. Começa a pedir perdão, começa a falar com Ele. Tudo que tem aí dentro que você quer falar e muitas vezes você não tem coragem de falar. Esse é o momento de você falar. Então vamos lá. Até que Salomão mostrou o contraste entre dois tipos de coração. Agora ele aprofunda esse ensino. Ele deixa de olhar apenas para as atitudes. Ele deixa apenas de olhar para as atitudes e passa a revelar aquilo que as produz. O coração. Séculos depois, Jesus ensinaria esse mesmo princípio. Aleluia! Esse mesmo princípio. O coração, presta atenção, séculos depois, Jesus ensinaria o mesmo princípio, ao dizer, a boca fala do que o coração está cheio. As palavras revelam o interior, as decisões revelam o interior, os relacionamentos revelam o interior, por isso Deus nunca começa transformando apenas o comportamento. Ele começa transformando o coração. Porque quando o coração muda, a vida muda junto. Quando o coração muda, a vida muda junto. Uma explicação um pouquinho profunda, tá? Enquanto meditava nesse trecho, uma pergunta ficou ecoando dentro de mim. Gente, ontem foi uma guerra para fazer esse devocional. Eu fiquei 1h30 lendo, fazendo e vendo, analisando. Então, enquanto eu meditava nisso aqui ontem, uma pergunta ficou ecoando assim, sabe? Como eu descubro se o meu coração ainda está sensível à direção de Deus? Presta atenção nessa pergunta. Presta atenção nessa pergunta. Como eu descubro se meu coração ainda está sensível à direção de Deus? Salomão responde mostrando alguns sinais. O primeiro aparece na maneira de como lidamos com as emoções. Ele diz que o tolo despeja toda a sua ira. Alô, escolhido. Salomão diz que o tolo despeja toda a sua ira. Já o sábio aprende a dominá-la.
Perceba que a sabedoria não elimina as emoções, ela ensina a governá-las. Vivemos em uma geração que muitas vezes confundem sentir com agir. Espera aí. Sentir com agir. Eu não consigo colocar uma sacola de prêmios aqui. Vivemos em uma geração, presta atenção. Aleluia! Vivemos em uma geração que muitas vezes confundem sentir com agir. Eu estou irritado, então não vou responder. Eu estou frustrado, então vou desistir. Estou magoado, então vou ferir também. Mas a palavra de Deus nos lembra que nem tudo o que sentimos deve dirigir nossas decisões. Nem tudo o que sentimos deve dirigir nossas decisões. Aleluia! O segundo sinal aparece quando Salomão fala sobre disciplina. Hoje existe uma ideia muito comum de que amar significa nunca corrigir. Ah, eu amo, então eu nunca vou corrigir aquela pessoa porque eu amo ela. Existe uma ideia muito comum de que amar significa nunca corrigir. A Bíblia, alô escolhido, a Bíblia ensina exatamente ao contrário. Quem ama protege, quem ama orienta, quem ama corrige. Foi assim que Deus tratou seu povo durante toda a história e continua tratando seus filhos até hoje. Não porque deseja puni-los, mas porque deseja prepará-los. Aleluia! Então chegamos ao versículo 18, talvez um dos mais conhecidos de Provérbios. Onde há revelação divina, o povo se desvia. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Muitas vezes esse versículo é usado apenas para falar dos sonhos ou projetos. Olha lá, notificação, sua transmissão. Isso aí é bobeira. Isso aí é a coisa do povo aí que está colocando. Ignore isso aí. A Gleice está falando aqui. Você está sendo usado por Deus para transbordar sabedoria. O reino espiritual é assim, mas nenhuma dificuldade ou desafio vai paralisar você. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Foi assim que Deus tratou o seu povo durante toda a história e continua tratando os seus filhos hoje. Não porque deseja puni-lo, mas porque deseja tratá-lo, deseja prepará-lo. Então chegamos, onde a revelação, esse está mostrando uma vida, presta atenção. Mas dentro desse contexto, Salomão está falando de algo mais profundo. Ele está mostrando que uma vida perde o rumo quando deixa de caminhar debaixo da direção de Deus. Uma vida perde o rumo depois que ela deixa de caminhar debaixo da direção de Deus. O problema não é apenas a ausência de planejamento, é a ausência da referência espiritual. É a ausência da referência espiritual. É quando a consciência deixa de ser sensível. Vamos lá, gente, espera aí. Vamos organizar aqui. O problema não é apenas a ausência de planejamento, é a ausência de referência espiritual. É quando a consciência deixa de ser sensível, é quando a verdade deixa de produzir transformação, é quando a pessoa continua ouvindo as mesmas mensagens, mas já não permite que nenhuma delas mude sua vida. Esse é um dos maiores perigos da caminhada cristã. Não é deixar de frequentar a igreja, é continuar ouvindo a palavra, presta atenção, sem permitir que ela transforme seu coração. Lembra do começo dessa palavra que eu falei para vocês? Eu quero lembrar você de novo. Essa live é para mim. Escreve assim. Essa live é para mim. Escreve. Fala. Essa live é para mim. A gente traz uma conexão com a vida agora, né? Napoleão Hill escreveu uma das características das pessoas de sucesso.
Uma das características das pessoas de sucesso é a disposição para mudar quando encontrar uma verdade maior. Aleluia! O fracasso, segundo ele, muitas vezes nasce da rigidez mental. É interessante perceber como esse princípio conversa com Provérbios 29. Salomão, presta atenção, Napoleão Hill escreveu que uma das características das pessoas de sucesso é a disposição de mudar quando encontra uma verdade maior. O fracasso, segundo ele, muitas vezes nasce da rigidez mental. Oi, Amir, tudo bem, meu irmão? Nasce da rigidez mental. É interessante perceber como esse princípio conversa com Provérbios 29. Salomão mostra que o homem sábio não é aquele que nunca precisa ser corrigido. Aleluia! É aquele que continua disposto a aprender. E na vida espiritual acontece exatamente a mesma coisa. Quem permanece ensinável continua crescendo. Quem acredita que já sabe tudo interrompe o próprio crescimento. Alô, escolhido, quem acredita que já sabe tudo acaba interrompendo o seu crescimento. Hoje eu quero deixar apenas uma pergunta. Quando foi a última vez que Deus falou claramente ao seu coração? Quando foi a última vez que o Senhor falou claramente ao seu coração? E você respondeu com obediência ou apenas concordou? Não apenas concordou, não apenas se emocionou, não mudou uma atitude, porque ouvir Deus não é sentir algo diferente, é viver de maneira diferente. Talvez o Espírito Santo não esteja pedindo uma grande mudança nessa manhã, gente. Lembra que eu falei, essa live é para mim. Lembra disso. Fala aí, essa live é para mim. Porque ouvir Deus não é sentir algo diferente, é viver de maneira diferente. Talvez o Espírito Santo não esteja pedindo uma grande mudança nessa manhã. Talvez, aleluia, Ele esteja convidando você a recuperar um coração ensinável, um coração que ainda se deixa corrigir, aleluia, um coração que ainda se deixa conduzir. Eu falei corrigir e conduzir, tá? Um coração que se deixa corrigir é um coração que se deixa ser conduzido. Corrigir, conduzir, é parecida a palavra, mas são coisas diferentes, mas estão ligadas. Se você não se deixa corrigir, como é que você vai ser conduzido? Aleluia, pelo Espírito Santo. Nos últimos versículos, Salomão fecha esse capítulo como um grande mestre. Ele mostra que toda escolha produz um destino e responde uma pergunta inevitável. Aleluia! Como termina a vida de quem permanece sensível à voz de Deus? E como termina a vida com quem endurece o coração? Aleluia, Senhor! E é isso que nós veremos agora, nos versículos 19 até o 27. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui. Olha, obrigado, Senhor. Agora nós vamos ler do 19 ao 27, tá bom? Versículo 19 de Provérbios 29. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não vai obedecer. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. O escravo que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdia. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. É perigoso ter medo dos outros,
Ó, você tá doido? É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor da segurança, meu irmão. Aleluia! É perigoso ter medo dos outros, Andréia, mas confiar no Senhor da segurança. Ronald, é perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor da segurança. Gleice, é perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor da segurança. Peter lá, é perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor da segurança. Você que está no TikTok, confiar no Senhor da segurança. É perigoso ter medo dos outros. Você que está no YouTube, assistindo essa live gravada, lembra que essa live é para você. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor da segurança. Ah, Senhor, eu confio em Ti. Escreve, mesmo que você não confia. Começa a transformar aí. Escreve assim: eu confio em Ti. Aleluia. Eu confio em Ti. Você tá doido? Aleluia. É perigoso. Isso aqui é Provérbios 29. Provérbios 29, ô Michael, tudo bem? Provérbios 29, versículo 25. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor da segurança. Aleluia! Todos querem agradar pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Chegamos ao encerramento do capítulo, e quanto mais eu meditava nesses últimos versículos, mais eu percebia que Salomão não estava mudando de assunto. Aleluia! Ele está concluindo tudo o que construímos desde o primeiro versículo, ao longo do capítulo. Ele falou de correção, liderança, justiça, orgulho, ira, disciplina. Não, pera aí, vou falar de novo. Tem várias pessoas chegando. Essa é a maratona da sabedoria. Você que ainda não me segue, começa a seguir. As lives ficam salvas lá no YouTube. Só que não vai cair naquele negócio. Ah, então tá bom, depois eu assisto a sabotagem do cérebro. Se você tá aqui, fica aqui até o final. E a gente já tá quase acabando. Então vamos lá. Quanto mais eu meditava nesses últimos versículos, mais eu percebia que Salomão, ele não está mudando de assunto. Ele está concluindo tudo que construiu desde o primeiro versículo. Ao longo do capítulo, ele falou sobre correção, liderança, justiça, orgulho, ira, disciplina. E agora ele mostra onde tudo isso desemboca. Cadê a Adriana? A Adriana não está aí não? O destino de uma pessoa. No destino de uma pessoa. Porque para Salomão o futuro nunca é construído apenas pelas circunstâncias. Ele é construído pelo caráter. E o caráter é formado pelas escolhas que fazemos quando somos confrontados com a verdade. Não, volta aqui, volta. Porque Salomão falou, o caráter é formado pelas escolhas que fazemos quando somos confrontados com a verdade. Qual é a escolha que você faz quando você é confrontado com a verdade? Qual é a escolha que você faz quando você é confrontado com a verdade? Porque tem muita gente que é confrontado com a verdade, mas não tem o coração ensinável, daí endurece o coração, aí se fecha. E é por isso que esse capítulo termina olhando para o coração, porque é nele que começam as decisões que definirão o destino. Gente, na Bíblia o Senhor fala assim, pois, eu não sou pastor, tá? Deve estar mais ou menos assim. Eu sei que fala, não sei se fala pois de tudo, eu sei que fala assim, de tudo que tiver que guardar, guarde o seu coração. De tudo que tiver que guardar, guarde o seu coração. De tudo que tiver que guardar, guarde o seu coração. Por quê? É por isso que o capítulo termina olhando para o coração.
porque é nele, aonde? No coração, aleluia, que começam as decisões que vai definir o destino. É no coração, é no coração, é no coração, é no coração. Existe um versículo que resume todo esse trecho. Versículo 23. Fala assim: o orgulho leva a pessoa à desgraça, mas a humilde traz a honra. Com isso, confronta a lógica do nosso tempo. O mundo ensina, defenda sempre com a sua razão. Não demonstre fraqueza. Não volte atrás. Aleluia! Mas Deus ensina algo completamente diferente. A verdadeira honra, presta atenção, Taila, você chegou na hora. A verdadeira honra, aleluia, nasce da humildade. A verdadeira honra nasce da humildade. E humildade não é pensar menos em si, é ter coragem de reconhecer. Ter coragem de reconhecer que Deus continua tendo algo para nos ensinar. Então vamos lá. No versículo 23 diz o seguinte: o orgulho leva a pessoa à desgraça, mas a humilde traz a honra. Como isso confronta a lógica do nosso tempo? O mundo em que nós vivemos ensina: defenda sempre com a razão, não demonstre fraqueza, não volte atrás. Mas o Senhor Deus ensina algo completamente diferente. A verdadeira honra nasce da humildade, e humildade não é pensar menos em si mesmo, é ter coragem de reconhecer que Deus continua tendo algo para nos ensinar. Logo em seguida, Salomão fala sobre o medo das pessoas. Ele diz que quem vive preso à opinião dos outros acaba caindo em uma armadilha. Quem vive preso à opinião dos outros acaba caindo numa armadilha. Quantas decisões deixaram de ser tomadas por medo de crítica? Quantos pedidos de perdão nunca aconteceram? Quantos sonhos ficaram pelo caminho? Quantos chamados foram abandonados? Não porque Deus não abriu portas, mas porque a opinião das pessoas falou mais alto. Talvez exista uma área da sua vida em que você já sabe exatamente o que Deus quer. O problema, gente, nunca foi falta de direção. O problema maior foi a dificuldade de obedecer. Se você está comigo aqui, diga amém. Escreve assim, amém. Talvez Deus já tenha pedido que você perdoasse, que encerrasse um relacionamento, que mudasse um hábito, que desse um passo de fé, que deixasse um pecado, que retomasse um chamado. Aleluia! E mesmo sabendo o que precisava fazer, você então colocava a máscara, que era de cera. Então sinceridade vem disso. Aí quando você fala assim, vamos ser sinceros, é tipo assim, é sem cera. Vamos ser verdadeiros. Quem aqui é sucesso para os outros? Eu sou sucesso para os outros. Eu faço tudo para os outros direitinho, bonitinho, direitinho. Por quê? Porque você busca a aprovação daquela pessoa. Então, eu quero agradar aquela pessoa, eu quero fazer o que ela quiser, eu faço para ela. Só que quando é para você, você arruma desculpa. Você deixa para depois, fala assim, depois eu faço isso para mim. Talvez, olha, sabe uma coisa assim, me veio uma coisa assim, já viu aquele ditado, em casa de ferreiro espeta de pau? Porque o ferreiro tem necessidade de aprovação. Para os outros ele faz porque faz. Mas para ele sempre deixa para depois. Porque ele precisa agradar os outros.
Ele precisa, a criança, aleluia, a criança dele precisa. Gente, ó, você que está aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Agora em agosto vai acontecer uma imersão do meu amigo Edson Bilt. E ele me convidou para palestrar. Se você está gostando desse conteúdo, é poderoso. Sabe? Vai ser um domingo, uma segunda-feira, do mês de agosto agora. Se eu não me engano, me ajuda aí. Acho que é 23, 24 de agosto. Quem está aqui? Deixa eu ver no calendário aqui. Então, sabe? Presta atenção no que eu estou te falando. Porque muitas vezes nós buscamos o quê? É o Senhor quem estabelece a verdadeira justiça. Nós passamos boa parte da nossa vida conquistando aprovação, esperando reconhecimento. E a partir de mim. Sabia? A partir de mim. Buscando reconhecimento, buscando aplauso. Ó, dia 23, 24 de agosto, vai ter essa imersão do Edson. Ele me convidou para palestrar e eu quero que você esteja lá comigo. Olha que alegria ver o Kaique aqui. Gratidão, Kaique, pela sua vida. Obrigado. Obrigado pelo transbordo. Obrigado por tudo que você tem feito. Sabe? Então, assim, a única aprovação que você realmente precisa ter é do Senhor. E se eu te falar que você já é aprovado pelo Senhor? Escreve assim: eu já sou aprovado pelo Senhor. Então você precisa parar de falar sim para todo mundo. Você precisa falar sim para você. Você precisa falar sim para você. Você não precisa mais da aprovação das pessoas. Você não precisa mais da aprovação das pessoas. Você precisa da aprovação do Senhor, só que você já é aprovado pelo Senhor. Sabe como é que você é aprovado pelo Senhor? E essa o Senhor tem me dado. Trazendo para o contexto aqui da vida com o Napoleão Hill, ele identificou que o medo da crítica como um dos maiores bloqueios do potencial humano. Esse medo faz pessoas esconderem talentos, adiarem decisões, negociarem princípios. Provérbios 29 vai ainda mais fundo. Mostra que o medo da opinião das pessoas pode impedir alguém de obedecer à voz de Deus. Aí pegou, gente. Aí foi embora o boi com a corda, né? Como diz lá não sei na onde, né? Aleluia! O medo da opinião das pessoas pode impedir alguém de obedecer à voz de Deus. E quando isso acontece, o problema deixa de ser apenas emocional. Passa a ser espiritual. Passa a ser espiritual. Talvez Deus tenha usado esse capítulo inteiro para fazer apenas uma pergunta. Não é sobre reconhecimento, não é sobre os resultados, não é sobre a sua posição, o seu coração. Pergunta basiquinha, é basiquinha assim, ó. Você ainda é uma pessoa ensinável? Quando Deus corrige, você escuta? Quando Deus confronta, você muda? Quando Deus mostra o caminho, você obedece? Ou fica na condição? Nem vou entrar nesse mérito da condição. Mas você precisa saber que a condição vai repetir tudo que você já viveu, mas a decisão vai fazer você viver algo novo, blá 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 blá, né? A diferença entre Saul e Davi nunca foi a quantidade de erros. Alguém sabe quem foi Saul? Não, seja sincero. Alguém sabe quem foi Saul? Talvez pessoas aqui não saibam quem foi Saul. Saul foi um rei de Israel. E o poder, o favor do Senhor estava sobre as mãos de Saul, até que ele desobedeceu ao Senhor. Ele vencia todas as guerras, todas as batalhas ele vencia, até que ele desobedeceu o Senhor, quando ele foi numa guerra contra os malequitas lá, se eu não me engano. Gente, eu não sou pastor, não sou teólogo, eu sou isso aqui que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então o que acontece? Aconteceu uma guerra lá, e aí Deus falou para Saul: não vai pegar nada deles,
É para queimar com tudo, acabar com tudo. Só que Saul desobedeceu a Deus. E como ele desobedeceu a Deus, o Senhor tirou o favor dele sobre Saul. E falou para Samuel, falou assim, ó, vai buscar outro rei. E o próximo rei foi Davi. E aí tem muita coisa que envolve isso. Isso é uma outra história, de repente outro estudo que a gente pode fazer, mas agora a grande verdade é que a diferença entre Saul e Davi nunca foi a quantidade de erros. Seja bem-vinda, Fernanda. Foi a maneira como responderam quando Deus falou. Aleluia! Saul protegeu o orgulho, Davi protegeu o relacionamento com Deus. E talvez essa seja a pergunta que continuará ecoando depois dessa live terminar. Aleluia! Deus ainda consegue falar com você? Qual é o código da sabedoria de hoje? Vamos lá. Essa live está demorando mais do que o normal. Deus continua falando. O perigo é quando o nosso coração para de ouvir. Anota, esse código de hoje é esse. O código da sabedoria de hoje é esse. Deus continua falando. O perigo é quando o nosso coração para de ouvir. Guarde essa frase, compartilhe. E acima de tudo, viva. Viva. Viva isso. O código da sabedoria. Nós estamos numa maratona da sabedoria de 31 dias de provérbios com Napoleão, com Salomão, que foi o homem mais sábio que já existiu. Eu peguei a visão de Napoleão Hill e peguei a minha visão junto com o Espírito Santo guiando. Estou te entregando aqui gratuitamente. É uma maratona. Você que ainda não me segue no YouTube, vá no YouTube e manda buscar Fábio Garunfo. Lá vai ter uma playlist chamada Maratona da Sabedoria. E você pode pegar, ó, e pode ficar aí seu final de semana assistindo tudo. Eu entrego um mapa mental na live. Quem não tá no grupo, ó, manda um oi aqui para entrar no grupo. Eu entrego o mapa mental da live e daqui a pouquinho eu vou passar para você. Agora, ó, uma missão de 24 horas. O que é isso, Garufo? É só hoje. Para você fazer só hoje. Então vamos lá. Missão das 24 horas. Durante as próximas 24 horas, antes de tomar qualquer decisão importante, faça essa oração. Aleluia! Senhor, existe alguma área da minha vida em que eu deixei de ouvir a tua voz? Se houver, mostra-me. Me dá-me coragem para obedecer. E quando Deus trouxer algo ao seu coração, aleluia, não negocie, não adie e não procure desculpas, apenas obedeça. Porque a sabedoria não transforma quem apenas escuta, ela transforma quem responde. Vamos encerrar? Se você não estiver dirigindo, se você estiver na sua casa, fecha seus olhos aí. Papai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nunca desistiu de falar conosco, mesmo quando nós nos afastamos. Aleluia! Mesmo quando nós erramos, mesmo quando endurecemos o nosso coração. Senhor, continua, papai, nos chamando de volta. Hoje nós queremos responder ao teu chamado, Senhor. Quebra todo orgulho, remove todo medo, nos dá um coração humilde, ensinável e sensível à tua voz, papai. Sensível à tua voz, papai. Sensível à tua voz, papai. Qualquer pessoa, sabe por quê? Apesar de estarmos falando de Provérbios capítulo 29, o meu conteúdo ele é atemporal. Aleluia! Atemporal, Patrícia. O seu conteúdo, minha irmã, é atemporal. O que significa atemporal, garoto? Atemporal é algo que a pessoa pode ouvir, assistir em qualquer momento da vida dela que vai fazer sentido para ela. Lembra de uma coisa, o céu nunca deixa de falar. O desafio é manter o coração que nunca deixa de escutar. Aleluia!